Quero parabenizar a igreja por estar realizando esse congresso, tratando de assunto tão importante que é a Bíblia. A Bíblia para nós é a base de tudo, é o princípio e a base de tudo. Como é que você conhece a Jesus para ter seus pecados perdoados e a vida eterna? Por meio da Bíblia, da Palavra de Deus. Como é que você conhece o caminho a seguir, o caminho que agrada a Deus, como filho de Deus, como nova criatura em Cristo? Por meio da Bíblia, Palavra de Deus, não é? A Bíblia, costumamos usar a expressão que é o manual do nosso Criador para nós. O nosso tema hoje, formação da Bíblia e como ela chegou até nós. Como estava dizendo, isso é básico para nós, a Palavra de Deus. E eu coloquei aqui nesse slide justamente o primeiro princípio dos batistas. Nós temos alguns princípios e desses princípios resultam a nossa declaração doutrinária. Lá na internet, no site da Convenção Batista Brasileira, tem lá os nossos princípios e a nossa declaração doutrinária, que é todinha tirada da Bíblia. Por quê? Justamente por causa desse nosso primeiro princípio, que estabelece que nós aceitamos a Bíblia como escritura sagrada, como única regra de fé e prática. Primeiro capítulo da nossa declaração doutrinária, inclusive, esclarece, aprofunda um pouco mais esse princípio. Eu só vou ler aqui o 6º item desse primeiro capítulo, que diz o seguinte: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens, né? Então a Bíblia, meus queridos irmãos, é a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática. Nós crentes em Cristo, especialmente nós batistas, prezamos muito por isso. E no passado, irmãos nossos chegaram a dar a vida por isso. E nós constatamos hoje nas igrejas um fenômeno. Infelizmente, muitas igrejas, e até às vezes igrejas batistas, infelizmente, estão deixando esse princípio de lado. Estão enfatizando mais, estão valorizando mais as emoções que podem ser sentidas. A experiência, e muitas vezes são experiências sensoriais que acarretam uma série de emoções, né, que a pessoa pode ter num culto. Então aquela pessoa chega lá naquele culto, a igreja proporciona para ela naquele culto uma série de experiências sensoriais por meio dos sentidos, que despertam uma série de emoções naquela pessoa que ela vai gostar. Então, muitas vezes as igrejas estão trocando a centralidade da Palavra de Deus por experiências sensoriais e emocionais que fazem a pessoa sentir algo agradável. Mas a Palavra de Deus deve realmente ser a nossa única regra de fé e prática, deve ocupar o centro da nossa devoção cristã,
deve ocupar o centro de nossos cultos. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que os irmãos percebem aí nesse texto? Que logo é afirmado, logo no princípio, que Deus tomou a iniciativa de nos falar, né? Tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus tomou a iniciativa de nos falar. E a outra coisa que nós percebemos aí, que Deus foi falando de maneira progressiva. Diz que começou pelos pais. Quem são esses pais aí mencionados? Os pais da raça humana, os patriarcas do povo de Israel. Depois diz que falou aos profetas e, por último, falou por meio de Jesus Cristo, o ápice da revelação de Deus nos falando. Então Deus tomou essa iniciativa de se comunicar conosco, se comunicar com o ser humano, tá? Deus fez isso. Agora, se Deus se comunicasse conosco, mas isso não fosse registrado para as outras gerações, o que aconteceria? Seria um problema para nós, né? Deus se comunicar, Deus se revelar, mas nós não sabermos disso. Vamos ler os outros textos da palavra de Deus. Por favor, irmã. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Muito bem, obrigado. Vejam que o apóstolo Paulo aqui está mencionando escritura inspirada. Então vejam aqui que a revelação de Deus não se perdeu. Por quê? Porque ela foi registrada como escritura. Vejam que Deus providenciou isso. Que o que Ele falou, o que Ele revelou a nós, foi registrada na forma de escritura, inspirada por Deus. O que significa isso, inspirada? Vamos ver o texto seguinte, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Quem já abriu e quer ler, pode vir aqui, por favor. Sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É isso que quer dizer que a Escritura é inspirada. Não foram quaisquer homens, né, que escreveram ou que falaram o que está escrito aqui. Aqui diz que a Escritura, a profecia, né, aqui é referência ao Antigo Testamento. Quando o apóstolo Pedro escreveu, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então ele está se referindo aqui ao que eles já tinham, que era o Antigo Testamento. A profecia diz que foi produzida por homens santos. O que quer dizer a palavra santa? Separados, homens que Deus separou para isso.
né? Falaram a palavra de Deus e escreveram, registraram, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus separou homens para isso, e o Espírito Santo de Deus foi quem os orientou, os guiou, né? Escrevendo as Escrituras, registrando a revelação de Deus para que ficasse preservada para as outras gerações, inclusive para nós hoje, né? Então, a Bíblia, nós podemos crer, nós podemos tê-la como registro fiel da revelação de Deus para nós. Deus nos falou, Deus providenciou para que o que Ele falou fosse registrado para nós hoje, tá? Bom, quais são as evidências disso fora da Bíblia, né? Que mostram que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, é o registro fiel da revelação de Deus para nós. Vocês já devem ter visto isso na escola bíblica dominical várias vezes, né? Essas evidências, só vou citar algumas. O cumprimento das profecias. A Bíblia contém várias profecias que já se cumpriram. Tem gente que joga tudo que é profecia da Bíblia para o futuro, e às vezes erra nisso, porque se você for estudar a história de Israel, a história do mundo, muitas profecias da Bíblia já se cumpriram. E aí você pega lá a matemática, a lei das probabilidades, joga isso lá. A probabilidade dessas profecias terem se cumprido pelo puro acaso é quase zero, é praticamente zero. Todas essas profecias da Bíblia terem se cumprido por mero acaso, a probabilidade é praticamente zero. Por que todas elas se cumpriram, essas que já se cumpriram, por que todas elas se cumpriram tal e qual está aqui na Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia foi produzida pelo Deus que dirige a história, não é? Outra evidência que nós temos, que eu gostaria de citar, é a resistência às perseguições. Vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais perseguido do mundo em toda a história? Desde a época do Império Romano, as cópias dos originais dos livros da Bíblia já eram perseguidos, já eram destruídos. Aí chega a Idade Média, vem a Inquisição, destrói cópias da Bíblia. Aqui no Brasil, na década de 40, o meu sogro chegou a ver fogueira de Bíblias no meio da rua, no interior de Pernambuco. E hoje também continua uma perseguição à Bíblia, não é? Hoje há um linchamento intelectual da Bíblia. Muitas pessoas, até sem saber do que falam, muitas delas até nunca abriram a Bíblia para ler, procuram desmerecer a Bíblia, procuram ridicularizar a Bíblia. Repito, pessoas que muitas vezes não leram a Bíblia. E isso não é científico. Se você quer opinar sobre alguma coisa, primeiro você tem que conhecer aquilo. Mas a Bíblia tem sido o livro mais perseguido de toda a história. Era para a Bíblia nem existir mais, não restar mais nenhum exemplar. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é o livro mais lido de toda a história. A Bíblia
é o livro mais impresso de toda a história. Como é que se explica isso? A Bíblia realmente é a palavra de Deus. Deus tem providenciado ao longo dos tempos para que a Bíblia seja preservada. Uma outra evidência, para terminar essa parte aí, né? Só recordando que os irmãos devem ter ouvido sobre isso várias vezes, é a unidade e a coerência da Bíblia. A Bíblia, na realidade, é uma biblioteca. Quantos livros temos aqui? 66. Alguns até brincam, né? Dizem que carregam uma arma calibre 66. São 66 livros. Quantos autores? 40. Quantos anos levou para a Bíblia ser escrita, desde o Gênesis até o Apocalipse? 1500 anos sendo escrita. Um livro desse era para ser uma colcha de retalho, né? Um livro desse era para os livros não concordarem entre si. Mas não é assim. A Bíblia é coerente nessa sua progressão, né? A revelação foi progressiva, como vimos lá em Hebreus capítulo 1, mas ela é coerente nisso. É como uma cortina que vai abrindo, a cada livro você vai enxergando mais, e a mensagem dos livros se harmonizam e apontam todos os livros para a mesma mensagem. A Bíblia é como se tivesse sido escrita toda pelo mesmo autor, porque por trás dos homens estava o Espírito Santo, orientando-os, conduzindo-os. 66 livros, 40 autores, 1500 anos, mas com coerência. Por quê? Porque é a palavra de Deus, porque é, de fato, o livro de Deus. São algumas das evidências que temos externamente de que seja realmente a palavra de Deus. Agora, nós sabemos que paulatinamente, nós vimos que Deus foi falando de uma forma progressiva e esses livros foram surgindo paulatinamente. A Bíblia não foi escrita assim toda de uma vez só, né? Como é que aqueles livros, então, como é que esses livros aqui, à medida que eram escritos, foram sendo aceitos como inspirados, foram sendo aceitos realmente como a palavra de Deus? Qualquer livro que ia aparecendo lá no meio do povo de Israel ia sendo incorporado aqui ao Velho Testamento? Será que só surgiram lá entre o povo de Deus livros produzidos por Deus? Não, os israelitas produziram muitos outros livros. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre a literatura extrabíblica, porque a gente ia gastar muito tempo. Mas outros livros foram produzidos. E como é que os israelitas sabiam quais eram os livros realmente inspirados por Deus para reconhecê-los, para terem como palavra de Deus realmente, né? Então vamos dar uma olhada aqui, como é que foi esse processo no meio do povo de Deus de reconhecer como eram os livros realmente inspirados por Deus, primeiramente no Velho Testamento. O primeiro critério lá que o povo de Israel usava é que um livro que vinha realmente de Deus, um livro inspirado por Deus, tinha que estar de pleno acordo com o que Moisés escreveu.
tinha que estar de pleno acordo, portanto, com os 5 primeiros livros que eles chamavam de a lei, os escritos de Moisés. O povo de Israel tinha Moisés como profeta de Deus sem nenhuma sombra de dúvida. Por quê? Por causa dos eventos que aconteceram, aqueles eventos miraculosos da libertação do povo no Egito, não deixavam nenhuma dúvida de que Moisés realmente falava da parte de Deus. Tudo que Moisés falava se cumpria. Deus mandava um sinal, por exemplo, as 10 pragas. Depois Moisés lá no Sinai, aqueles sinais todos da parte de Deus de que ele iria falar a Moisés. Então, através das gerações, isso foi sendo passado. Nenhum israelita duvidava que Moisés era de fato profeta de Deus e que esses 5 primeiros livros realmente eram inspirados, produzidos por Deus. Então, todos os outros escritos, eles conferiam com os 5 primeiros livros, com os escritos de Moisés. Um livro de Deus, um livro inspirado por Deus, tinha que estar de acordo com esses escritos de Moisés. Segundo o critério que eles utilizavam, eles diziam que um livro que vinha de Deus tinha que sujar as nossas mãos. Um livro produzido por Deus tinha que manifestar a santidade de Deus, de tal maneira a mostrar que nossas mãos estão sujas, que nós somos pecadores. E é verdade, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, deparamos lá com algum texto da Bíblia e... Senhor, me perdoa, eu preciso me corrigir nisso aqui. Não é verdade? A palavra de Deus faz isso, E o texto que nós lemos lá de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que ela é útil, entre outras coisas, para nos corrigir. Então os israelitas, eles já tinham essa percepção, obviamente dada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que um livro da parte de Deus, inspirado por Deus, ele mostra a santidade de Deus e, portanto, vai mostrar também como nós somos pecadores. Eu li uma vez um livro, minha memória é péssima, eu não lembro mais o autor, acho que era John Stott, e nesse livro tinha uma coisa muito interessante, diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos a santidade de Deus e mais nós percebemos também como somos pecadores. Então os israelitas tinham essa percepção. Um livro sagrado, um livro inspirado por Deus para eles, mostrava a santidade de Deus e, por conseguinte, como nós somos pecadores. Outro critério que eles utilizavam para selecionar os livros realmente inspirados por Deus é que a autoria tinha que ser verdadeira. Como eu falei para vocês, vários livros eram produzidos pelos israelitas. E houve uma época, principalmente no período chamado interbíblico, que essa literatura foi abundante. E eles escreveram muitos livros pseudoepígrafos. O que quer dizer um livro pseudoepígrafo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Os irmãos conhecem bem o seu pastor, o pastor Eduardo, não é? Então eu vou escrever um livro que eu quero que os irmãos leiam.
Mas se eu assinar com o meu nome aquele livro, eu sou pouco conhecido aqui, os irmãos estão me conhecendo hoje, talvez nem leiam o livro. Mas, se eu assinar o livro com o nome do pastor Eduardo, todo mundo vai querer ler o livro. Isso é um livro pseudoepígrafo, que você não coloca o seu nome, você coloca o nome de outro. Em outras palavras, isso é uma fraude, é ou não é? Mas, na literatura judaica, lá do período interbíblico, isso era uma prática muito comum. Surgiram vários escritos atribuídos a Abraão, a Enoque, a vários desses personagens do Antigo Testamento. Só que os mestres, os rabinos judaicos, quando aqueles livros caíam na mão deles, epa, isso aqui é coisa nova, isso aqui é livro novo, que não existia, atribuído a Enoque, não é livro sagrado, não é livro inspirado por Deus. Então, era outro critério que eles usavam, era essa autoria autêntica. Esses livros foram rejeitados pelo povo de Deus. E assim, à medida que os livros eram escritos, o povo de Deus, orientado pelo Espírito Santo, foi selecionando o que vinha realmente de Deus. Com o Novo Testamento, irmãos, aconteceu algo semelhante. Os apóstolos eram os depositários do que eles ouviram de Jesus. Você abre, por exemplo, lá na primeira epístola de João, logo no início ele diz: o que nossos olhos viram, o que nossas mãos, ou o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam a respeito do Verbo. Isso nós vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, os apóstolos, eles eram, vamos dizer assim, os depositários de tudo aquilo que eles viram Jesus fazer, de tudo aquilo que eles ouviram Jesus ensinar. E muito cedo, ainda no primeiro século, os apóstolos se puseram a escrever. Os apóstolos e seus colaboradores chegados, como por exemplo Lucas, Marcos, né? Lucas viajou com o apóstolo Paulo, esteve com o apóstolo Pedro em Roma. Marcos, primo de Barnabé, escreveu o Evangelho de Marcos também. Ele também esteve com Pedro em Roma. A tradição cristã antiga fala a respeito disso, né? Então, os apóstolos e esses colaboradores mais próximos dos apóstolos, logo cedo começaram a escrever os evangelhos, as epístolas dos apóstolos. Esses ensinamentos de Cristo logo foram sendo preservados também na forma escrita. E quando chegou o final do primeiro século, praticamente não, todos esses livros que nós temos hoje no Novo Testamento já circulavam entre as igrejas cristãs. E olha, interessante que alguns livros do Novo Testamento já citam outros livros do Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Por exemplo, Pedro cita o apóstolo Paulo. Pedro fala disso lá em 2 Pedro, capítulo 3, né? Fala dos escritos de Paulo, que alguns indoutos faziam o quê?
distorciam para a sua própria perdição. Paulo, em 2 Timóteo, cita um texto do Evangelho de Lucas. Interessante isso, já no Novo Testamento já há algumas menções a outros livros do Novo Testamento. E aí, quando você chega nos chamados pais apostólicos, quem eram esses caras, os pais apostólicos? Escritores cristãos que escreveram no final do 1º século e no 2º século. Eram daquela, vamos dizer assim, 2ª e 3ª geração de cristãos. Esses chamados pais apostólicos, eles já fazem referência a esses livros do Novo Testamento. É sinal que todos eles já estavam circulando nas igrejas. Se estavam circulando nas igrejas é porque já eram aceitos como palavra de Deus. Mas, o que aconteceu? De maneira semelhante ao Antigo Testamento, começaram a surgir heresias no meio dos cristãos. Primeira metade do século II surgiu um herege chamado Marcião. O que ele fez? Ele retirou vários livros do Novo Testamento. Marcião não reconhecia. Só ficou parte do Evangelho de Lucas e algumas epístolas de Paulo para Marcião. Depois, no século III, surgem os famosos gnósticos. Os gnósticos, eles não tiraram, os gnósticos, eles acrescentaram. Os gnósticos, eles produziram vários desses livros com autores falsificados. Evangelho de Maria, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas e Evangelho de todo mundo, produzidos pelos gnósticos no 3º século. Essa fraude de colocar nome de outras pessoas, os gnósticos fizeram isso. Então aí os cristãos se viram forçados a tomar uma posição diante dessas heresias que surgiam. E aí no ano de 397, cidade de Cartago, onde hoje é a Líbia, lá na norte da África, costa do Mediterrâneo, cidade de Cartago, os cristãos fizeram lá um concílio, né? Vieram bispos, pastores, ali de todo o Ocidente, Oriente, do cristianismo, para debater o assunto. Quais eram os livros realmente inspirados por Deus do Novo Testamento? E os cristãos chegaram à conclusão que eram somente os que as igrejas já usavam desde o século I, esses mesmos que nós temos aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento. Então assim foi formado, foi oficializado o cânon, né, do Novo Testamento, no ano 397, lá na cidade de Cartago, tá? Assim os livros foram selecionados, assim os livros passaram oficialmente a essa nossa coleção. Tudo isso a mão de Deus, a mão do Espírito Santo orientando, tá ok? Os livros do Velho Testamento, eles também tiveram um momento em que tiveram que ser oficializados todos aqueles livros que já estão aqui na nossa Bíblia e que já eram utilizados pelo povo de Israel. Como eu falei,
surgiram aqueles livros que foram rejeitados. Isso foi oficializado nos anos de 90 e 118 da era cristã. Os israelitas, os mestres judeus, se reuniram em Jânia e reafirmaram todos esses livros que já eram do Velho Testamento, já eram aceitos, rejeitaram todos aqueles outros que foram produzidos já tardiamente e o conteúdo diferente de Moisés, tá? Então assim foram selecionados e depois, devido a heresias, literatura herética que destoava, etc., foram oficializados o que já era sendo utilizado pelo povo de Israel e, no caso do Novo Testamento, pelas igrejas. Bom, eu fui resumindo tudo muito rápido até agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, o que a gente viu até agora? Esses livros são os livros católicos de hoje, Macabeus. Ah, era essa pergunta que eu queria. Essa pergunta que eu estava esperando. Esses livros foram rejeitados por aqueles estudiosos que se reuniram lá em Jânia. Eles não foram aceitos como inspirados. Eles não se enquadravam naqueles critérios que nós mostramos aqui. Esses livros, chamados livros apócrifos, então aqueles sábios judeus disseram, eles vão continuar de fora. Eles não serão incluídos entre esses livros do Velho Testamento que nós utilizamos. E nós, cristãos, estamos de acordo com isso, né? Aqueles livros apócrifos, eles contêm muitas coisas que não se harmonizam com a Bíblia de jeito nenhum. Tá? Mas por que constam na Bíblia católica? Então, no concílio de Trento, um concílio da Igreja Católica Apostólica Romana, no ano de 1546, concílio de Trento, 1546, eles fizeram a chamada Contra-Reforma, tomaram várias medidas para combater a reforma protestante, entre elas, introduzir no Velho Testamento os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Carta de Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus, acrescentaram trechos a Esther e a Daniel. Agora vejam que isso foi muito tardio e foi feito pela Igreja Católica em 1546. Antes, esses livros não estavam na Bíblia. Antes de 1546, esses livros não estavam na Bíblia. Então vejam que foi uma inserção feita já bem tardiamente pela Igreja Católica Romana, né? Livros que os israelitas não aceitaram no Velho Testamento, que contrariavam esses 3 princípios aqui, ó. Vamos ver um pouquinho. É uma história longa, emocionante, cheia de detalhes. Vou resumir um pouco como a Bíblia chegou até nós. E nisso nós também vemos a mão de Deus, a direção
do Espírito Santo de Deus, né? Eu falei para os irmãos, os livros da Bíblia foram muito perseguidos. Começou cedo a perseguição à Bíblia e, como eu falei, temos hoje a coleção dos livros. Nem sempre foi assim. Os livros do Velho Testamento, por exemplo, como é que os israelitas, como é que os judeus faziam? Nós temos hoje os livros modernos, que são páginas e páginas coladas ou costuradas juntas e encadernadas. E no caso da Bíblia, até esse papel de qualidade fino, que possibilita centenas de páginas num volume só. Mas não era assim. Os livros da Bíblia eram rolos de pergaminho. Pergaminho, vamos dizer assim, usando o termo moderno, uma mídia. O pergaminho era uma mídia para escrever, feito de uma películazinha de couro de animal, uma películazinha de couro de carneiro ou de algum outro animal. Então, os livros da Bíblia, as cópias eram feitas, obviamente, não existia imprensa, não existia impressora de computador, não existia nada disso, obviamente. Então eram feitas manualmente aquelas folhas de... Acabei de dizer, esqueci. Pergaminho. E cada folha era emendada na folha seguinte e enrolado. Formava um rolo. Cada livro da Bíblia é um rolo. Então, a Bíblia toda era uma coleção de rolos. Dificilmente uma pessoa só poderia ter todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Muitos rolos. Adquirir uma cópia dessa custava caro, não só pelo material, não só pelo pergaminho, mas também pelo trabalho do copista. Tá? Então, geralmente, onde essas cópias do Velho Testamento ficavam guardadas e preservadas? Nas sinagogas. Estão lembrados o que eram as sinagogas, não é? Estão lembrados. Então, as cópias do Velho Testamento, elas foram preservadas principalmente nas sinagogas, tá? E aí depois, quando foi surgindo a Idade Média, aí por volta do século IV, V, surgiram os chamados códices. O códice já foi um grande passo, já foi uma grande evolução. Ao invés das folhas de pergaminho serem coladas formando um rolo, elas já eram, coladas formando um livro. Só que imaginem, cada folha de pergaminho era um negócio grosso. Eu lembro que antigamente os diplomas, negócio chique, antigamente os diplomas eram feitos em folhas de pergaminho. Foi através de diplomas que eu conheci o pergaminho, que eu peguei num pergaminho. É um negócio grosso, Imaginem um livro de páginas de pergaminho, é um livro grossão, muito grosso. Então, surgiram os códices, já foi um avanço, já podia folhear ao invés de desenrolar, né? As folhas coladas e encadernadas, mas continuava sendo manuscrito, continuava sendo caro, facilitava já a armazenagem, já facilitava. E tanto esses rolos como esses códices
com as cópias dos originais do Velho Testamento, eram guardadas, eram armazenadas nas sinagogas. Essas cópias, as mais antigas que nós dispomos, são da Idade Média, do início, meados da Idade Média, anos 800, 900. Mas, pastor, como é que nós podemos saber que essas cópias são realmente fiéis aos primeiros originais do Velho Testamento, se nós não temos mais esses originais? Um trabalho de comparação entre as cópias. Você compara as cópias, elas não têm discrepância entre si. Isso é sinal de que elas vieram de uma mesma única fonte e que elas foram fiéis a essa única fonte. Além disso, no ano de 1946, se não me falha a memória, se alguém estiver por dentro do assunto aí, já leu, está por dentro e eu estiver errando a data, me corrige, tá? Foram descobertos em cavernas, ali no entorno do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Quem já ouviu falar? Inclusive, há alguns sites na internet que disponibilizam os textos desses manuscritos para quem quiser consultar, tá? O que são esses manuscritos de Qumran? São cópias do Velho Testamento, mais ou menos da época de Cristo. Provavelmente foram cópias feitas pelos essênios, uma das seitas lá dos judeus. Olha, da época de Cristo, cópias do Velho Testamento, fragmentos. Parece que o fragmento mais extenso era uma parte do livro do profeta Isaías. Isso aí foi uma mina de ouro para os estudiosos. Eles pegaram esses manuscritos de Qumran e foram comparar com os livros do Velho Testamento que nós temos hoje, as cópias que nós temos hoje dos originais do Velho Testamento, e a conclusão que eles chegaram, comparando lá com esses antigos manuscritos de Qumran. A conclusão que eles chegaram é que o que nós temos hoje do Velho Testamento é fiel realmente àquelas cópias, aqueles manuscritos bem antigos. Então Deus foi providenciando também. Os copistas israelitas e depois judeus, eles tinham muito respeito por essa ação de fazer as cópias do Velho Testamento. Eles sabiam que o que eles estavam copiando era sagrado. Eles faziam com empenho para não errarem na cópia. E isso garantiu, então, essa fidelidade das cópias através das gerações. Dizem alguns rabinos que o respeito deles era tão grande que quando eles iam copiar o nome de Deus, Yahvé, eles mudavam de pena para escrever o nome de Deus. Tamanho o respeito que eles tinham por aquilo que eles estavam fazendo, sabendo que estavam copiando ali a palavra de Deus. Então, o mesmo zelo que eles tiveram para distinguir os livros que eram realmente palavra de Deus, o mesmo zelo eles tiveram ao copiar. Por isso que quando descobriram esses manuscritos antigos de Qumran, produzidos na época de Cristo,
e pegaram e compararam com os livros do Velho Testamento que temos hoje, chegaram à conclusão: está fiel mesmo, podemos ler, podemos confiar, obra de Deus, né? E aí, ao longo do tempo, esses manuscritos antigos do Velho Testamento sendo guardados nas sinagogas, protegidos às vezes com a própria vida pelos judeus, pelos israelitas, foi sendo passado de geração em geração, chegando até nós. De maneira semelhante, os originais do Novo Testamento, né, as cópias desses originais foram preservados. No caso do Novo Testamento, nós temos cópias um pouco mais recuadas, do século IV, 300 e pouco da era cristã, não é? E os manuscritos também do Novo Testamento são bem mais numerosos do que os do Velho. E foi feito o mesmo trabalho que foi feito com as cópias do Velho Testamento. Esses vários manuscritos foram comparados entre si e não foram encontradas discrepâncias significativas, reais, o que mostra que todos esses manuscritos vieram da mesma fonte e foram fiéis no copiar, né? Esses manuscritos do Novo Testamento, também há várias cópias bem antigas e fidedignas, que inclusive algumas estão na internet para você consultar. Por exemplo, há uma dessas cópias muito importantes que estão lá no Museu do Vaticano. Mas daqui, se você quiser ver, se souber um pouquinho de grego, o grego que era falado e escrito pelos apóstolos, naquela época o grego koiné, que a gente estuda no seminário e tal, se souber um pouquinho de grego koiné, quiser estudar os originais que estão lá no Museu do Vaticano, você pode. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir ao Vaticano, e eles não vão me deixar olhar. Está na internet, tá? Pela internet você pode acessar esses originais do Novo Testamento, estão lá no Museu do Vaticano, e consultá-los, tá? E comparar com a nossa versão, com nossas versões em português. Esses manuscritos do Novo Testamento, muito antigos, onde eles ficaram guardados, preservados, a salvo de guerras, a salvo de perseguições. Sabem onde? Nos mosteiros. Muitos monges dedicaram-se a copiar e guardar nas bibliotecas dos mosteiros. Um desses monges, um monge beneditino, no século XVI, chamava-se Martinho Lutero. E ele resolveu que iria estudar. Olha que maluquice naquela época, ninguém ligava para isso. Estavam lá os originais guardados, empoeirados nos monastérios. Martinho Lutero queria estudar a Bíblia nas línguas originais. Então ele encontrou lá Velho Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego, as cópias dos originais. Foi estudando. Quando chegou na Epístola aos Romanos, ele se converteu e começou a reforma na Alemanha. Então vejam que coisa maravilhosa. Novo Testamento guardadinho, preservado lá, a salvo de guerras, de perseguições, para chegar a nós hoje. Existiu uma versão em latim, ainda no início da Idade Média.
um homem, a Igreja Católica até canonizou como santo, chamado Jerônimo. No início da Idade Média, traduziu a Bíblia para o latim, o Velho e o Novo, né? Mas nem todo mundo sabia ler latim. E aqui há alguns dos melhores manuscritos do Novo Testamento, mais antigos, mais completos, e onde estão guardados, né? Mas aí, como é que a Bíblia ia se espalhar e chegar ao povo? Deus providenciou que a Bíblia fosse escrita com fidelidade. Deus preservou que a Bíblia fosse preservada. Mas a Bíblia agora precisava chegar na mão das pessoas. Como a Bíblia seria difundida? Como a Bíblia chegaria à mão das pessoas? A Bíblia estava guardada nos mosteiros, ou hebraico e grego, as línguas originais, ou em latim, que foi aquela tradução do Jerônimo, né, para o latim. A maioria do povo não sabia falar latim. Quem sabia falar latim eram lá os estudantes, os letrados, os universitários, que eram muito poucos, os padres, os monges. O povo não sabia latim, cada um falava e fala ainda a sua própria língua. A maioria da população analfabeta. Para adquirir uma cópia de um livro da Bíblia, caríssimo, tudo feito à mão e com material, com pergaminho caro. E aí, como é que a Bíblia ia ser difundida, como a palavra de Deus ia chegar às pessoas? Deus quer isso. Meus irmãos, nós temos um privilégio tão grande. Tem gente que tem em casa vários exemplares, vários volumes da palavra de Deus, e às vezes nós não lemos. Nós, às vezes, não aproveitamos esse privilégio que temos hoje. Na hora do aperto, corremos para ler a Bíblia, para encontrar consolo, para orar e tal. Na hora do aperto. Aí o aperto passa, deixa a Bíblia de lado também. Ah, meus irmãos, nós temos um privilégio tão grande de ter a palavra de Deus, de ter a Bíblia. Até no celular, né? Hoje até quem não quer comprar a Bíblia, baixa de graça e põe o aplicativo com a Bíblia no celular. Estamos aproveitando esse privilégio, meus irmãos. Estamos lendo a palavra de Deus, um privilégio que não existia e hoje temos, né? Mas o que contribuiu para essa difusão, para a Bíblia chegar? São 4 fatores ali que foram determinantes. Primeiro, a reforma protestante. Como eu já mencionei para vocês, não era importante a Bíblia. O que era importante era o que o Papa falava, era a tradição da Igreja Católica. Primeiro princípio da reforma protestante é esse primeiro princípio dos batistas também, né? Os reformadores colocaram em latim, sola scriptura, só a Escritura. Não queremos saber de tradição, não queremos saber de autoridade de ninguém. A autoridade está toda na Escritura. Então a Bíblia voltou, a palavra de Deus voltou a ter importância. Então a Bíblia que antes ficava só guardada nos mosteiros, as pessoas agora queriam conhecer com a reforma protestante. Mas ainda as cópias ainda eram muito caras. E aí? Outra providência de Deus. 1439, um alemão chamado Gutenberg inventou a imprensa. Aí com a invenção da imprensa, pronto, ficou rápido e muito mais barato para imprimir a Bíblia. Mas ainda havia esse problema, a Bíblia ainda estava em hebraico, em grego ou em latim. Os pré-reformadores logo se puseram à tarefa de traduzir a Bíblia
para a língua do povo. John Wycliffe foi o primeiro na Inglaterra, 1330, antes mesmo da invenção da imprensa. Deus tocou no coração daquele homem de traduzir a Bíblia para o inglês. John Wycliffe foi traduziu e pagou com a própria vida. Foi morto, depois de morto, ainda mandaram exumar o corpo dele, queimar o corpo dele, depois de morto, né? Condenado por traduzir a Bíblia por inglês, John Wycliffe. Hoje é uma sociedade mundial que traduz a Bíblia para os vários idiomas de povos ainda sendo alcançados, inclusive para indígenas, que se chama Sociedade Wycliffe, relembrando esse herói da fé, né? O primeiro a traduzir a Bíblia para o idioma do povo, Wycliffe. O próprio Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão. 1534 estava pronto a tradução de Lutero, Velho e Novo Testamento. 1534 para o alemão. Na Espanha, Cassiodoro Reina, Cassiodoro, a pronúncia certa, Cassiodoro Reina, traduziu a Bíblia para o espanhol em 1569. E o seu colaborou com ele depois, o Valera, fez uma revisão, aperfeiçoou em 1602, né? E aí outro fator que ajudou, a Bíblia, a população aí já podia ter acesso à Bíblia, mas não sabia ler. Como é que ia ser? Até nisso Deus atuou. Vários governantes começaram a se interessar pela alfabetização do povo. Hoje, todo mundo sabe ler, quem não sabe é minoria. E pode se alfabetizar também, procurar ajuda e se alfabetizar. Antigamente não, até o início do século XIX era uma minoria que era alfabetizada. Tão recente, início do século XIX, mas vários governantes já estavam tomando providências para que todos aprendessem a ler. E aí veio a Revolução Industrial e foram criados, houve a necessidade de vários postos de trabalho que as pessoas precisavam saber ler. Com a Revolução Industrial, aí que as massas foram realmente alfabetizadas. Você hoje tem o privilégio de saber ler. E tem o privilégio também de ter Bíblia na mão. E aí a Bíblia se difundiu. E aí houve outra coisa muito importante para a difusão da Bíblia, para ela chegar até nós, que foi a tradução da Bíblia para o português, por João Ferreira de Almeida. Aquele padre, né, pastor? Não, não era padre, não. As pessoas olhavam para ele e pensavam que ele era padre. João Ferreira de Almeida, ele viveu na Indonésia, um português que foi embora para a Indonésia. Era colônia holandesa, mas tinha português à beça, não só na Indonésia, mas ali no Oriente todo, fazendo comércio. E o João Ferreira de Almeida, ele foi para lá, isso foi no século XVII, justamente para ganhar a vida, ganhar dinheirinho como intérprete. Ele tinha facilidade com línguas, ele falava português, espanhol, francês, holandês e mais o latim. Então ele foi lá para a Indonésia para ganhar dinheiro como intérprete. Aí ele se converteu. No contato com os holandeses, que eram calvinistas, da Igreja Reformada Holandesa, João Ferreira de Almeida se converteu, se tornou um pastor, se tornou um missionário da Igreja Reformada Holandesa. E eles usavam também aquele colarinho clerical, aquela coisa toda. E o
o povo ali, acostumado a ver os padres portugueses que existiam por lá, achavam que ele era um padre. Mas João Ferreira de Almeida era crente, era protestante de teologia calvinista. E ao mesmo tempo que ele pregava o evangelho, ele também se dedicava a traduzir a Bíblia para o português. Tá? O João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628 em Portugal. A conversão dele foi em 1642. E, para resumir a história, ele conseguiu, antes de morrer, traduzir o Novo Testamento todo e o Velho Testamento até o capítulo 46 do livro de Ezequiel. Um dos seus colaboradores, o holandês Jacob den Ecker, terminou a tradução do Velho Testamento para o português, que o João Ferreira de Almeida havia começado. Dessa maneira foi feita a primeira tradução da Bíblia para o português. Aí nós hoje podemos lê-la, porque Deus usou lá no passado, lá atrás, João Ferreira de Almeida para traduzi-la para o português. Mas, se você pegasse hoje a tradução que ele fez e tentasse ler, você ia ter dificuldade. Uma vez eu estava visitando um museu e tinha uma cópia da carta de Pero Vaz de Caminha à venda. Aí eu conferi lá meus tostões, naquela época não tinha cartão de crédito. Que isso, pastor, você é velho? Aí eu contei no bolso lá os tostões, dá para comprar. Comprei a cartinha do Pero Vaz de Caminha. Fui ler, entrei pelo cano. Tanto a maneira de escrever, como as palavras, parecia outro idioma, o português de 1500. E aí eu falei, puxa, gastei dinheiro à toa. Aí continuei olhando. Aí, a outra metade do livro era a tradução para o português de hoje. Toda língua é dinâmica. Toda língua tem disso. Pega uma Bíblia, edição de 1940. Quem já teve a oportunidade de fazer isso? Pegar uma Bíblia, edição antiga. Você vai encontrar lá as palavras escritas de maneira diferente. A grafia é diferente. Toda língua é dinâmica, toda língua vai mudando, inclusive às vezes o significado de determinadas palavras. Por isso é que em 1968 a imprensa bíblica brasileira fez uma versão muito boa que eu uso, eu gosto muito. Eu prefiro a versão do que as paráfrases. Paráfrase é alguma interpretação que alguém fez do texto bíblico com a boa intenção de facilitar a sua compreensão. Mas, por outro lado, você não está lendo o texto bíblico, você está lendo a interpretação que alguém fez daquele texto bíblico. Prefiro a versão. Em 1968, a imprensa bíblica brasileira fez uma versão muito boa, essa tradução de João Ferreira de Almeida, ou seja, pegou a tradução João Ferreira de Almeida, uma comissão de eruditos, bambas no grego e no hebraico, né? Foram lá comparando a tradução de João Ferreira de Almeida com grego, com hebraico, melhorando e usando o vocabulário do português que nós hoje falamos, nós hoje entendemos. Por isso que, às vezes, são feitas atualizações da versão.
São pessoas assim eruditas, craques no grego, no hebraico, no português, que pegam a versão, comparam com o grego, com o hebraico, para tentar dar ali uma melhorada somente no vocabulário, sempre respeitando, sempre procurando deixar o mais próximo possível do original no grego e no hebraico. Então, dessa maneira, nós temos na imprensa bíblica brasileira uma versão muito boa. Nós temos versões no português, a maioria delas, da Sociedade Bíblica do Brasil, da imprensa bíblica brasileira, da Sociedade Bíblica Trinitariana, que são excelentes, né? São excelentes, tá? Ah, mas eu quero aprender hebraico e grego. Tudo bem, aprenda, se você assim quer, né? Mas as nossas versões em português são muito boas, tá? Assim a Bíblia foi preservada, assim a Bíblia foi difundida, assim a Bíblia chegou até nós hoje, tá? Aqui é um breve histórico das sociedades bíblicas no Brasil. Essas sociedades bíblicas, elas se dedicavam e se dedicam a imprimir Bíblia por custo barato e a distribuir, colocar na mão do povo o máximo possível. A primeira que chegou aqui no Brasil foi a Sociedade Bíblica Britânica, depois a Sociedade Bíblica Americana. Em 1948, ambas fundiram-se, deram origem à Sociedade Bíblica do Brasil. E 2 de julho de 1940, a Convenção Batista Brasileira, com apoio lá da Convenção Batista do Sul, deu origem à imprensa bíblica do Brasil. E graças a essas sociedades bíblicas, grande mérito delas nós temos que reconhecer, nós temos acesso à Bíblia. O que é que a gente observa? Aquilo que eu sempre fiz questão de ressaltar: direção do Espírito Santo de Deus, a providência de Deus, atuando na formação da Bíblia, no reconhecimento dos seus livros pelo povo de Deus, na sua preservação, na sua transmissão até nós. E hoje, como é que o Espírito Santo atua em relação à Bíblia? Nos ajudando a compreendê-la, né? Lutero falou que nós temos que ler a Bíblia de joelho. O que significa isso? Não só com reverência, mas orando, pedindo sempre que Deus nos ilumine para nós entendermos, né? Outra coisa também que eu destaco: o esforço, né, que muitos empregaram, até dando a própria vida, para que ela chegasse a nós. Nós não podemos agora ignorar isso, né? Isso foi feito porque Deus queria que nós nos alimentássemos da palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos proclamá-la. Nós temos esse privilégio, irmãos. Deus fez chegar até nós. Vamos usar bastante esse privilégio. Nós só temos a ganhar. Amém.